Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num assunto que, infelizmente, é parte do dia a dia de muitos, mas assim, nem sempre ganha a atenção que merece. A violência ocupacional contra os profissionais de saúde aqui no Brasil. Exato. É um cenário bem complexo, né? Onde o lugar que deveria ser de cuidado, de cura, muitas vezes acaba virando fonte de medo, de agressão. É isso mesmo, e a complexidade já começa, sabe, na própria definição e nas várias formas que essa violência pode ter, né? Impactando muito quem tá ali na linha de frente do cuidado. Para guiar a gente nessa análise, a gente está usando como base uma revisão narrativa recente de Silveira e colaboradores, publicada ali entre 2024 e 2025. O objetivo hoje é entender a anatomia desse problema. Uhum. Quer dizer, o que é violência nesse contexto? Quais os tipos mais comuns? De onde ela vem? E, o mais importante talvez, qual a dimensão real disso no país? Ok? Vamos tentar desempacotar isso aqui. Perfeito. É um ponto de partida essencial, né? A própria revisão de Silveira e tal, ela não hesita em classificar isso como um grave problema de saúde pública no Brasil. Grave mesmo. E destaca uma coisa importante: não são só incidentes isolados, sabe? É um fenômeno com características assim crônicas e sistêmicas. Crônicas e sistêmicas. Nossa, isso já dá uma ideia da profundidade da coisa. Então, vamos começar pelo básico, que talvez não seja tão óbvio assim. O que exatamente a literatura, que está compilada nessa revisão, define como violência ocupacional na saúde? Olha, a definição que eles trazem é bem abrangente. Considera-se violência ocupacional qualquer ato, sabe, seja agressão física, ameaça verbal, um comportamento de assédio ou, enfim, qualquer conduta que coloque em risco a segurança, a saúde ou o bem-estar dos trabalhadores, ou que seja percebida como risco, né, lá no ambiente de trabalho deles. Entendi. Então a chave é qualquer ato que ameace o bem-estar. Isso. Vai muito além daquela imagem mais clássica de uma agressão física, Sem né? dívida. E esse é um ponto crucial que o material analisado destaca e que muda um pouco a nossa visão sobre a gravidade da situação. A violência não é só o tapa, o empurrão. Certo. A simples percepção de insegurança do profissional, sabe? Aquele medo constante de que alguma coisa pode acontecer no plantão, isso já é considerado parte do fenômeno. Nossa. O impacto psicológico dessa antecipação do risco já é, por si só, uma forma de violência. Isso é fundamental. Quer dizer, sentir medo de ir trabalhar ou ficar o tempo todo em alerta no trabalho já configura um ambiente violento. É uma carga invisível, mas, nossa, extremamente pesada. E como é que essa violência aparece na prática? A revisão agrupa essas formas? Sim, agrupa, e essa categorização ajuda bastante a gente a entender as múltiplas faces do problema, né? A literatura, incluindo essa revisão que a gente está vendo, geralmente classifica em alguns tipos principais. Quais seriam? Bom, primeiro tem a violência física, que é a agressão direta mesmo no corpo do profissional. Uhum. Depois, a violência psicológica. Essa é uma categoria bem ampla, que inclui coisas como assédio moral, sabe? Humilhações repetidas, isolamento, sobrecarga de trabalho sem justificativa e também o bullying, aquela perseguição mais sistemática. Entendi. Tem também a violência verbal, que são as agressões por palavras. Insulto, grito, ameaça verbal. E os dados que eles compilaram sugerem que essa é, assim, disparada a forma mais comum. A mais comum, então? Aí tem a violência sexual, que vai desde comentários e insinuações indesejadas até o assédio e a agressão sexual mesmo. E por fim, a discriminação, que é aquele tratamento injusto baseado em gênero, raça, orientação sexual, religião, enfim. Puxa, é uma lista extensa. Essa distinção é realmente vital. Imagino que, sei lá, violência física talvez seja a que choca mais na hora, visualmente, mas as outras podem ser igualmente ou talvez até mais desgastantes no longo prazo, né? Exatamente. O que é fascinante aqui, fascinante no sentido de revelador, né, é a ênfase que a revisão dá, e se apoiando em outros trabalhos também, como um de Almeida, de 2024, nos impactos da violência verbal e psicológica. Por serem menos visíveis, né? Menos concretas que um roxo, um corte, elas poderiam até ser subestimadas.
mas os estudos mostram consistentemente que elas têm consequências bem severas e duradouras para a saúde mental dos trabalhadores. Tipo o quê, por exemplo? A ansiedade, depressão, burnout, estresse pós-traumático são, como você disse, feridas invisíveis, mas que minam profundamente o bem-estar e a capacidade de trabalho da pessoa. Feridas invisíveis. É uma imagem forte mesmo. E quem são os autores dessas agressões? Onde vem essa violência toda? A revisão aponta para mais de uma origem, né? Correto. O material que a gente analisou, citando fontes como Maciel e colaboradores de 2025, faz uma distinção importante entre duas fontes principais de violência. Quais são elas? A violência externa, que é aquela que vem de fora da organização de saúde. Os agressores geralmente são pacientes, familiares, acompanhantes e às vezes até membros da comunidade ali onde o serviço está. Certo. E tem a violência interna. Essa é a que acontece dentro da própria equipe. Pode ser feita por colegas de trabalho, numa relação horizontal, ou por chefes superiores, numa relação vertical, que muitas vezes está ligada ao assédio moral. A violência externa talvez seja a que a gente mais ouve falar, né? Que aparece mais na mídia. Aquela ligada à frustração do paciente com o serviço, espera longa, falta de recurso, ou até o estresse da própria doença. Parece que um estudo de Silva e colegas de 2023, que está na revisão, aponta um pouco para isso. Sim, sim. Essa face externa é frequentemente a mais evidente, a mais discutida. Superlotação do serviço, demora no atendimento, tudo isso cria um ambiente, um caldo ali para frustração que, infelizmente, muitas vezes acaba sendo descarregada em quem? No profissional que está ali na ponta, na linha de frente. Ele vira o rosto de um sistema que está falhando, né? Exatamente, vira o para-choque, né? Pois é, mas a revisão alerta para a gente não focar só aí. A violência interna entre colegas, chefias, também tem um peso grande. Exatamente. E esse é um ponto que merece muita atenção nossa, porque muitas vezes é deixado de lado nas discussões mais gerais sobre segurança no trabalho e na saúde. Certo. A revisão sublinha e se baseia em autores como Almeida, 2024, e Maciel et al., 2025, que a violência interna, o assédio moral, o bullying, sabe, aquelas relações tóxicas entre colegas, gestão autoritária, é um fator muito relevante e com impacto significativo no adoecimento psíquico dos profissionais. Quer dizer, às vezes o ambiente de trabalho fica hostil, não pela ameaça que vem de fora, Isso. mas pelas dinâmicas de poder e de relacionamento que se criam dentro da própria instituição. Puxa, isso levanta uma questão importante sobre a cultura organizacional dentro dos hospitais, das clínicas, né? Não adianta só colocar segurança na porta se o ambiente interno é psicologicamente inseguro. O perigo pode estar ali do lado, na sala ao lado, ou na hierarquia acima. Ou até mais adoecedora que a externa. Aquela humilhação constante por um chefe, o isolamento que os colegas promovem, competição exagerada, não saudável. Tudo isso vai minando a saúde mental, a coesão da equipe. E isso pode até comprometer o cuidado, né? Com certeza. Pode comprometer a qualidade do cuidado que é prestado ao paciente, inclusive. Falamos da definição, dos tipos, das origens. Mas qual é a real dimensão disso? A gente está falando de situações pontuais que afetam uma minoria ou é algo mais geral? Aqui é onde os dados da revisão ficam realmente preocupantes, né? Infelizmente, sim. Os números que a revisão compila pintam um quadro bem sombrio, viu? E confirmam que o problema não é marginal, não. É endêmico no setor de saúde brasileiro. A prevalência é alta, especialmente para algumas formas de violência. Quais são os números que mais chamam a atenção? Olha, os dados de estudos, como os de Santos e colaboradores de 2022, que são citados lá, são bem eloquentes. Eles apontam para uma prevalência de abuso verbal superior a 60% entre os profissionais de saúde. 60%. Nossa! Pensa nisso, mais de 6 em cada 10 profissionais dizem que sofreram agressão verbal no trabalho. É um número altíssimo. Mais da metade. É quase a regra, não a exceção. E quanto à violência psicológica? A psicológica também tem taxas alarmantes, gira ali em torno de 48% segundo as mesmas fontes que a revisão traz. Quase metade dos trabalhadores sofrendo assédio, humilhação ou outras formas de agressão psicológica. É muita gente. Muita gente mesmo. E tem dados específicos para certas categorias. A enfermagem, por exemplo,
que está tão na linha de frente? Sim, ó, a revisão menciona um estudo específico com equipes de enfermagem, também de Santos e Colegas 2022, que detalha ainda mais essa realidade. Nesse grupo, olha só, 61,6% disseram ter sofrido abuso verbal nos últimos 12 meses. Caramba. E 48,7% viveram violência psicológica no mesmo período. Esses números reforçam como certas categorias que têm esse contato mais direto e contínuo com pacientes e, às vezes, estão em posições hierárquicas mais frágeis internamente, são particularmente vulneráveis, né? É um cenário desolador para quem dedica a vida a cuidar dos outros. E a violência física, embora talvez menos frequente que a verbal e a psicológica, ela ainda existe, né? Sim, existe. Embora as taxas para violência física sejam geralmente menores, elas não são de forma alguma desprezíveis, viu? A revisão menciona taxas que variam, mas que ficam ali por volta dos 15% em alguns contextos. 15%. É. E tem também um estudo citado com residentes multiprofissionais durante a pandemia, de Gandra, Silva e Lima, 2023, onde 22,4% relataram ter sofrido violência física ou verbal. Mesmo sendo percentualmente menor, o impacto de uma agressão física é imenso, né? Tanto físico quanto psicológico. E o fato de ainda acontecer com essa frequência é simplesmente inaceitável. Então, somando tudo isso, a imagem que a gente tem é de um ambiente de trabalho onde a violência, nas suas várias formas, é uma experiência comum, quase do dia a dia para muitos profissionais. Exatamente. A magnitude da situação é inegável. Quando mais da metade sofre abuso verbal e quase metade sofre violência psicológica, a gente está falando de uma crise de saúde ocupacional. Com certeza. E o risco, como a gente mencionou, é a normalização disso. É começar a achar que, faz parte do trabalho em saúde ser desrespeitado, ameaçado, assediado. E isso não pode, de jeito nenhum, ser considerado normal. Para amarrar essa parte do diagnóstico, a revisão de Silveira e colaboradores tem uma citação no resumo que parece capturar bem a essência do que a gente discutiu até agora. Vou ler aqui rapidinho. A prevalência é elevada, destacando-se a violência verbal, superior a 60%, e a psicológica, cerca de 48%. Os atos partem frequentemente de pacientes ou familiares, mas a violência interna, perpetrada por colegas ou superiores, também é relevante. Essa citação é, de fato, uma excelente síntese. Em poucas linhas, ela entrega a escala alarmante do problema, né? Destaca as formas mais comuns, verbal e psicológica, e aponta para essa dupla origem que é crucial a gente entender. Não é só o paciente difícil, mas também as dinâmicas internas da própria organização que contribuem para esse cenário todo. E essa complexidade, essa dupla origem, leva a gente a pensar além da segurança física imediata, né? A revisão até conecta isso com conceitos mais amplos, tipo o da sociologia do trabalho. Sim, e essa conexão é fundamental para a gente não tratar o problema de forma superficial. A violência ocupacional, como a literatura de saúde do trabalhador estabelece bem e a revisão reforça, não deve ser vista só como uma questão de segurança pública ou de incidentes isolados entre pessoas. Ela é classificada como um risco ocupacional. Por risco ocupacional, o que isso quer dizer na prática? É como, sei lá, estar exposto a um agente químico ou biológico. Em termos do impacto potencial na saúde do trabalhador e da necessidade de medidas de prevenção e controle pelos empregadores, a analogia faz sentido, sim. Significa que a chance de sofrer violência é um risco inerente às condições e à organização do trabalho em saúde em certos contextos. Não é um acaso, entende? É um risco previsível e, portanto, exige intervenção sistêmica. E quando a gente fala da violência interna, essa perspectiva fica ainda mais profunda, entrando no campo da psicologia organizacional, talvez. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, especialmente a importância da violência interna que autores como Almeida 2024 e Maciel et al. 2025 destacam, a gente mergulha direto nas questões de gestão, de cultura organizacional, de dinâmica de poder dentro das organizações. A gente está falando de lideranças tóxicas, de culturas que toleram ou até incentivam o assédio, de falta de canais eficazes para denúncia e para resolver conflito interno. O ambiente psicossocial do trabalho vira ele próprio um fator de risco. Fica claro que a análise precisa ser multifacetada mesmo. Não é só proteger o profissional do paciente agressivo, mas também
construir ambientes de trabalho que sejam internamente saudáveis, respeitosos. Sem dúvida. A prevenção da violência ocupacional exige uma abordagem holística, que olhe tanto para fora, a relação com os usuários, a comunidade, as condições do serviço, quanto para dentro, a gestão de pessoas, a cultura da organização, as relações entre colegas. Então, o que tudo isso significa? Tentando recapitular a anatomia do problema que a gente dissecou hoje, com base nessa revisão de Silveira e colegas. Primeiro, a gente tem uma definição de violência que é ampla. Inclui não só a agressão direta, mas também a percepção de insegurança ou medo. Segundo, essa violência tem muitas caras: física, verbal, psicológica, sexual, discriminação, sendo a verbal e a psicológica super prevalentes. Exato. Terceiro, a origem é dupla: externa, vinda de pacientes e familiares, muitas vezes ligada a falhas do sistema, e interna, entre colegas e chefias, ligada a dinâmicas de poder, assédio. E quarto, a escala é alarmante, indicando um problema endêmico, sistêmico, não só casos isolados. E reconhecer isso como risco ocupacional muda a forma como a gente deve encarar, né? Precisamente. O diagnóstico que a revisão apresenta é contundente. A violência ocupacional é um fenômeno grave, generalizado e complexo no setor de saúde brasileiro. Entender essa anatomia, o que, como, quem, quão frequente, é o primeiro passo indispensável para a gente poder pensar em soluções eficazes. Não dá para combater um inimigo que a gente não compreende direito, né? E essa compreensão profunda da anatomia do problema leva a gente, inevitavelmente, para uma questão fundamental, que fica aqui como um gancho para a nossa reflexão, talvez para futuras discussões. Se a gente concorda que a prevalência é tão alta, que o fenômeno é sistêmico, a pergunta natural é: por quê? A grande questão. Porque justamente o ambiente de saúde, que, poxa, deveria ser um espaço de cuidado, de acolhimento, de segurança, se tornou um palco tão frequente para hostilidade, para agressão. A culpa é só dos indivíduos, o paciente frustrado, o colega abusivo, ou será que tem fatores estruturais na própria organização do trabalho em saúde, no sistema como um todo, que geram, facilitam ou perpetuam essa violência? Essa é a pergunta central, né? Que nos move do diagnóstico para a etiologia, para as causas mais profundas do problema. É investigar as raízes sistêmicas que permitem que essa violência floresça com tanta força. Exatamente. Uma pergunta complexa, com certeza sem resposta simples, mas essencial para quem busca não só entender, mas transformar essa realidade. Por hoje, a gente fica com este mapeamento detalhado da situação, essa anatomia da violência ocupacional na saúde brasileira, como a revisão de Silveira e colegas nos ajudou a delinear. Concluímos aqui esta análise. Na nossa conversa anterior, a gente mapeou, a dimensão e as várias formas da violência que atinge os profissionais de saúde aqui no Brasil. Ficou bem claro que é um problema sério, muito espalhado. Sim. Os números e os relatos são impactantes. Exato. Hoje a gente vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender as causas, sabe? A origem disso tudo. O material que a gente analisou, incluindo essas revisões importantes como o da Silveira e colegas, eles sugerem muito fortemente que, apesar de ter várias causas, tem um peso enorme, assim, desproporcional nos fatores ligados à organização do próprio sistema de saúde, do trabalho. Então a nossa missão agora é investigar. Por que um lugar que deveria ser de cuidado, de segurança, vira palco de hostilidade? É só incidente isolado? Gente problemática? Ou tem algo mais na base, na estrutura do sistema mesmo? Essa é a pergunta-chave, né? É muito tentador focar só no ato da agressão, ali, no momento do conflito. Sim, no calor do momento. Isso, mas as pesquisas apontam para um olhar mais amplo, para as condições que, de certa forma, permitem ou até incentivam essa violência a aparecer. Analisar as causas do sistema não é só um exercício acadêmico. É o único jeito de pensar em intervenções que, de fato, façam diferença no longo prazo, que vão além de só apagar incêndio, sabe? Certo. A gente precisa entender o terreno onde essa violência cresce. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. Um ponto que salta aos olhos nos materiais é essa ligação quase visceral, entre a violência no trabalho da saúde e as falhas na organização desse trabalho. Não parece algo secundário,
Parece central mesmo na dinâmica. Sim, essa conexão é muito forte na literatura que a gente viu. As condições de trabalho, o jeito como os serviços são organizados, isso parece ser um fator assim determinante. Não é só o que acontece durante o atendimento, mas todo o contexto em volta. E que tipo de falha organizacional é mais apontada como crítica? Tem algumas coisas que aparecem sempre. Unidades de saúde superlotadas, Uhum. um déficit que parece crônico de profissionais e um ponto que surge com muita força. Os longos, às vezes, nossa, intermináveis tempos de espera para conseguir atendimento. Parece quase uma receita para dar problema, né? Exato. E o que é interessante aqui é como esses elementos se conectam diretamente com o surgimento da violência. Muitas vezes a gente não está falando de pessoas que já chegam no serviço de saúde com a intenção de agredir. Certo. O que as pesquisas indicam é que o próprio ambiente, com as suas falhas, acaba fomentando essa agressividade. A espera muito longa, a sensação de descaso ou de ser invisível, né, diante da falta de recurso ou de gente para atender, a dificuldade até para conseguir ser atendido. É desgastante. Exato, tudo isso vai gerando um acúmulo de frustração, de tensão. É como se o sistema criasse zonas de atrito o tempo todo. E esses gatilhos, tipo a demora, a superlotação, são na verdade a ponta do iceberg, a manifestação visível de problemas estruturais bem maiores do sistema. E aí a gente chega num ponto que me parece central. A violência que vem, digamos, de fora, né, dos pacientes, dos familiares, que talvez seja a que mais apareça na mídia, Sim. ela parece nascer muitas vezes justamente dessa frustração com o serviço. Quer dizer, as pessoas não chegam querendo brigar, mas a experiência ali leva a isso. É por aí? Em muitos casos, a dinâmica parece ser essa, sim. A agressão acaba surgindo como uma resposta inadequada, claro, inaceitável, na forma, a um sistema que a pessoa percebe como falho, como lento ou até indiferente às suas necessidades, que são urgentes. É um desespero, às vezes. Pode ser. É tipo um curto-circuito na comunicação, onde a frustração transborda em forma de hostilidade. Veja bem, isso não justifica a violência, de forma alguma. Mas é um elemento chave para a gente entender a origem dela nesses casos. Tem um exemplo bem concreto disso, que foi mencionado numa das pesquisas, feita lá na Estratégia Saúde da Família, na atenção primária. Uhum, lembro desse. O estudo viu que as ofensas verbais diretas aos profissionais, tipo chamar de incompetente, preguiçoso, vagabundo, essas coisas pesadas, Sim, aconteciam justamente nos momentos de dar galo. Quando a expectativa do usuário era frustrada por dificuldade de acesso ou por uma espera muito, muito longa. Ou seja, a agressão verbal ali parecia ser um sintoma quase direto da incapacidade do serviço de entregar o cuidado no tempo certo, do jeito esperado. esse exemplo é ótimo para ilustrar. A insatisfação do usuário não surge do nada, né? Ela é, em grande parte, uma consequência direta da experiência que ele tem ali dentro do serviço. Quando o sistema, por limitações estruturais ou de organização, não consegue dar uma resposta minimamente satisfatória para a necessidade da pessoa, que muitas vezes é urgente, envolve dor, ansiedade. Claro. A frustração se instala. A agressão pode ser o ponto final de uma cadeia de problemas que começa bem antes, na dificuldade de marcar consulta, na espera absurda, na falta de informação clara. Entender isso é fundamental para a gente não cair na armadilha de culpar só o usuário pela violência. Então, esses gatilhos mais imediatos, a espera, a superlotação, são a parte mais visível. Mas as análises indicam que a gente precisa ir mais fundo, olhar para fatores mais estruturais, mais enraizados no sistema, é isso? Sem dúvida. Os gatilhos, como a espera longa ou a falta de leito, são como a febre, né? É um sintoma. Um sintoma, boa. Um sintoma de uma condição de base mais complexa. A gente precisa investigar essa condição. E essa condição de base parece envolver, segundo o que a gente leu, coisas como a precarização do trabalho na saúde Sim. e a sobrecarga crônica. Como é que esses fatores estruturais entram na conta da violência? Eles entram de maneira decisiva, ainda que talvez não seja tão óbvio de cara. A precarização, sabe, contrato instável, salário baixo, falta de segurança no emprego e essa sobrecarga constante, elas minam a saúde e o bem-estar dos próprios profissionais. Imagino.
Isso não afeta só a qualidade do cuidado que eles conseguem oferecer, mas também a capacidade deles de lidar com o estresse, com o conflito. Pensa, um profissional exausto, desmotivado, trabalhando sob pressão o tempo todo, com medo de perder o emprego, ele tem naturalmente menos recurso emocional, menos recurso cognitivo para gerenciar uma interação difícil, para desarmar uma situação tensa. Faz todo sentido. E tem mais. Essa precarização pode levar a uma rotatividade alta de pessoal, o que prejudica a continuidade do cuidado, a relação de confiança com os usuários, e isso também pode gerar mais insatisfação. E essa sobrecarga está ligada diretamente à falta de pessoal, que a gente já falou. Lembro de um estudo citado que descrevia o número de equipes como muito abaixo do necessário. Sim, essa parte é crítica. E apontava isso como um fator determinante claro para o aumento da tensão e da violência. É uma conta que não fecha. Menos gente para cuidar de mais gente com demandas mais complexas em condições piores. Exatamente. Esse subdimensionamento das equipes não é só um detalhe administrativo, sabe? É um problema estrutural, com consequências diretas na segurança e na qualidade do ambiente, tanto de trabalho quanto de cuidado. Ele alimenta a superlotação, a espera longa, a sobrecarga de quem fica, cria um ciclo vicioso que aumenta muito o risco de conflito. Um ciclo vicioso, é isso? Perfeito. A comunicação fica prejudicada, a chance de erro ou da percepção de negligência pelo usuário aumenta e isso infla ainda mais o potencial para violência. Nesse cenário todo, já complicado, já tenso, veio a pandemia da Covid-19. As fontes são bem claras ao dizer que a pandemia não criou o problema da violência na saúde. Mas, nossa, intensificou demais. Como é que a pandemia atuou aí? A pandemia foi um catalisador, assim, muito poderoso e com várias frentes. Primeiro, ela levou a sobrecarga de trabalho a níveis extremos que a gente nem imaginava antes. Sim, foi brutal. Os profissionais de saúde foram submetidos a um estresse físico, emocional, Gigantesco. lidando com doença desconhecida, alta mortalidade, muitas vezes sem EPI adequado no começo. Isso por si só já aumentaria a tensão. Mas a pandemia trouxe outros elementos complicados para essa equação. Elementos sociais, tipo desinformação, medo generalizado. Exatamente. A onda de desinformação, as fake news sobre tratamento, vacina, a politização da crise sanitária, tudo isso criou um ambiente de desconfiança profunda na ciência e nos próprios profissionais. Que situação. Eles se viram lutando não só contra o vírus, mas também contra a ignorância, o negacionismo e muitas vezes a hostilidade direta de gente que questionava as recomendações deles, que acusava de conspiração. O medo da doença, misturado com incerteza econômica, com desinformação, formou um caldo cultural muito tóxico que acabou se refletindo em agressão, em ameaça. Então, a pandemia não foi a causa original, mas funcionou como um acelerador, um amplificador das tensões e das falhas que já estavam ali no sistema. É uma ótima forma de colocar. A pandemia expôs e agravou as fragilidades que já existiam. A sobrecarga crônica, o subfinanciamento, a falta de pessoal, o baixo investimento em infraestrutura. E como você falou, adicionou essa camada corrosiva de desconfiança e medo social, tornando o ambiente de trabalho ainda mais hostil, mais perigoso para os profissionais. Tem uma citação específica na revisão de Silveira e colegas que parece resumir muito bem essa questão do peso da estrutura. Eles dizem assim, no contexto brasileiro, a superlotação das unidades de saúde e os longos tempos de espera são frequentemente citados como gatilhos para agressões por parte dos usuários. Eu acho essa frase muito forte. É fortíssima. Porque ela tira o foco do indivíduo, seja o paciente que agride ou o profissional que é agredido, e coloca na condição estrutural onde esse encontro acontece. A responsabilidade parece que muda de lugar, vai para o sistema. Essa citação é mesmo central para a gente entender o fenômeno. E ela conversa muito diretamente com um conceito importante das ciências sociais, que é o de violência estrutural. Violência estrutural? Isso, um conceito bem desenvolvido pelo sociólogo norueguês Johan Galtung. Ele nos ajuda a pensar sobre formas de violência que não são diretas de uma pessoa para outra, sabe? Certo. Como é que esse conceito se aplica aqui na nossa discussão sobre violência contra profissionais de saúde? A ideia básica da violência estrutural é que existem arranjos sociais, políticos, econômicos ou
No nosso caso, a própria organização do sistema de saúde, que são em si violentos, porque eles impedem as pessoas de realizarem seu potencial, de terem suas necessidades básicas atendidas, geram sofrimento, desigualdade. Entendi. Aplicando isso aqui, a agressão direta, física ou verbal, que o profissional de saúde sofre, pode ser interpretada, em muitos casos, não como o problema primário, mas como uma manifestação secundária. Seria uma consequência da violência primária exercida pela própria estrutura do sistema. E qual seria essa violência primária do sistema nesse caso? Seria justamente a falta crônica de recursos que impede um tratamento adequado, a espera por horas a fio em condições precárias que diz respeito à dignidade e à urgência do paciente, o déficit de pessoal que leva os profissionais à exaustão, ao adoecimento. Essas falhas do sistema. Exato. Essas são falhas estruturais que causam dano, que geram sofrimento. Elas são, em si, uma forma de violência. E nesse cenário perverso, o paciente frustrado que explode numa agressão verbal e o profissional exausto que é alvo disso podem ser vistos, claro que em níveis diferentes, de maneiras diferentes, mas ambos como vítimas de uma mesma falha estrutural fundamental. O sistema, pelas suas deficiências, acaba colocando eles em rota de colisão. Nossa, isso muda bastante a perspectiva mesmo. Então, no fim dessa análise sobre as causas, o que fica muito claro é que as raízes da violência contra os profissionais de saúde são profundas e principalmente sistêmicas. A gente não está falando primariamente de casos isolados de comportamento inadequado, mas de um problema que parece estar amarrado na própria maneira como o trabalho em saúde é organizado e nas condições estruturais do nosso sistema. Exatamente. Compreender esses determinantes organizacionais, estruturais, é o primeiro passo indispensável, né? A violência não é um raio em céu azul, né? Ela emerge, ela cresce num terreno fértil de precarização do trabalho, de sobrecarga crônica, de subfinanciamento, de falhas na capacidade do sistema de responder tanto às necessidades da população quanto às dos próprios trabalhadores. Admitir isso é desconfortável, talvez, mas é absolutamente necessário se a gente quiser pensar em soluções que vão além da superfície. Entendemos então que as causas são complexas, são profundas e muito ligadas à estrutura, à organização do sistema. Se o sistema está, de alguma forma, doente, e a violência é um sintoma disso, qual é o impacto para quem está lá na linha de frente todo dia? Qual é o custo humano dessa violência para os profissionais? E mais importante, olhando para frente, o que pode ser feito para tratar não só o sintoma, mas a doença estrutural que está por trás? São essas as perguntas que a gente vai explorar na nossa próxima análise. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? Quando um sistema de saúde, por causa das suas próprias limitações, das suas deficiências estruturais, acaba criando um ambiente onde pacientes sofrendo e profissionais sobrecarregados são colocados em atrito constante, gerando frustração de um lado, exaustão do outro. Onde é que fica a responsabilidade final pela agressão que surge daí? É uma pergunta incômoda, mas acho que é fundamental para guiar a busca por caminhos mais seguros, mais saudáveis para todo mundo. Olá, estamos de volta para continuar nossa análise de um tema difícil, né? Mas super importante. A violência no dia a dia dos profissionais de saúde. Aquela carga invisível, mas, nossa, pesada. Nos episódios anteriores, a gente viu como essa violência é frequente, o ato 1, e fomos atrás das causas, né? Muitas vezes ligadas a problemas do sistema, da organização do trabalho mesmo, o ato 2. Tudo com base naquela revisão ampla da Silveira e colaboradores. Agora chegamos no ato 3. Qual o prognóstico? O que acontece de fato com quem vive essa violência direto? Na saúde mental, principalmente. E, mais importante, tem saída? Tem como diminuir isso, proteger o pessoal? Exato. Hoje a gente vai fundo justamente nisso, né? Nas consequências dessa violência, olhando o que a ciência brasileira recente nos diz. O foco é entender o custo humano e também o custo para a organização, que vai muito além, sabe, daquele incidente pontual, e discutir que tipo de resposta funciona de verdade, algo além do superficial, do reativo. Entender o impacto real e o que pode ser feito. Perfeito. Então vamos lá, ato 3. Começando pelo que talvez doa mais diretamente. O custo psíquico. A revisão da Silveira é clara nisso, né? A saúde mental de quem está na linha de frente sofre.
e sofre muito. E é importante entender como esse sofrimento acontece. Não é só o susto depois de uma agressão física, que, claro, é grave, mas nem é o mais comum. O que os estudos mostram é o peso do acúmulo, sabe? Da exposição contínua, principalmente as formas mais sutis de violência. O grito, a ameaça velada, o assédio, aquela pressão que não acaba, esse clima tóxico que às vezes até acham que é normal, faz parte. Isso é que vai minando a pessoa por dentro. E essa erosão diária aparece de forma bem concreta, né? A revisão fala de ansiedade, depressão, até transtorno de estresse pós-traumático em alguns casos. E tem uma coisa que salta aos olhos nos dados: a síndrome de burnout. Quer dizer, a pessoa fica exausta emocionalmente, distante, se sentindo incapaz. A violência não é só um evento isolado. Ela entra na rotina e compromete tudo: o trabalho, a saúde. Sem dúvida. Pensa na violência como um estressor crônico e dos fortes. O burnout nesse cenário é quase esperado. Infelizmente, é o resultado desse desgaste sem fim. Para ter uma ideia da dimensão, um estudo que a revisão cita, feito durante a pandemia, que foi um momento extremo, claro, mostrou o burnout avançado em, pasme, 65,5% dos profissionais que participaram. A pandemia jogou luz nisso, mas o problema já estava lá, né? Nossa, 65,5% é um número muito, muito alto. E isso reforça aquela ideia, né? Que a violência verbal, a psicológica, como ela é mais comum e muitas vezes nem é registrada, Exato. acaba sendo central nesse adoecimento todo. Exatamente. A subnotificação é um problemão. Muitas vezes o profissional pensa, reclamar de grito é frescura, ou não vai dar em nada. Só que o acúmulo dessas pequenas coisas diárias é devastador. E isso nos leva direto para uma frase da revisão que eu acho chave. A primeira parte dela diz: os impactos na saúde mental dos trabalhadores são severos, resultando em altos índices de exaustão emocional, ansiedade e síndrome de burnout. Acho que isso resume bem o sofrimento individual. E como a própria frase já indica, né? Esse sofrimento, essa exaustão não fica só na pessoa. Vaza, contamina o ambiente. E aí a gente entra no segundo ponto-chave da revisão: o custo para a organização. O tal do ciclo vicioso. Perfeito. O esgotamento de um profissional não é só um problema dele. Tem impacto direto e que dá para medir na instituição. A gente vê isso de várias formas. O absenteísmo, por exemplo, a pessoa simplesmente não consegue mais ir trabalhar física ou emocionalmente. A alta rotatividade também, o turnover, gente pedindo para sair, procurando algo menos desgastante, e isso custa caro para a organização. Seleção, treinamento, perda de quem já sabia como as coisas funcionavam. E tem o presenteísmo, né? Que é mais sutil, talvez. A pessoa está lá, fisicamente, cumprindo horário, mas a cabeça não funciona direito. A concentração vai embora, a capacidade de decidir, a empatia, tudo comprometido pela exaustão. E a consequência final disso tudo, que é a mais grave. É a qualidade, né? E a segurança do cuidado que o paciente recebe. Fica tudo em risco. E aí o ciclo se fecha de um jeito terrível. Exato. O profissional que está no limite, com menos paciência, menos capacidade de lidar com o conflito, ele mesmo pode acabar sendo um gatilho para mais problema. Imagina a cena. Pronto-socorro lotado. Gente esperando há horas, causa número 1 de conflito, segundo a revisão. O profissional, já exausto, talvez responda de um jeito mais seco, menos acolhedor. Pronto. Inflama a situação. Ou, por pura exaustão, comete um erro, um descuido. Isso gera mais insatisfação e pode acabar em mais agressão de novo. Quer dizer, a violência causa esgotamento, que piora o cuidado e a capacidade de lidar com a tensão, o que aumenta o risco de mais violência. E assim vai. É isso. Um ciclo que se retroalimenta. E aí entra a segunda parte daquela citação importante. Isso não afeta apenas o indivíduo, mas reverbera em toda a organização. Essa conexão é fundamental. O burnout do enfermeiro, do médico, não é um problema pessoal. É sintoma de que a organização não está funcionando bem. E é um fator que atrapalha a missão principal, que é cuidar do paciente com segurança. Não proteger o profissional é, no fim das contas, falhar com o paciente. Se o problema está tão ligado à estrutura, ao jeito como o serviço funciona, fica óbvio que a solução não pode ser simples, né? Aquela ideia de só botar um segurança na porta
Pode até ajudar em casos extremos, mas não vai na raiz. A revisão fala de estratégias mais completas, certo? Sim, a literatura bate muito nessa tecla. A abordagem tem que ter duas frentes. Uma delas, claro, é dar suporte para quem já sofreu a violência. Criar canais para ouvir, dar apoio psicológico de verdade, que seja fácil de acessar, sigiloso, que acolha sem julgar. Cuidar de quem se machucou. Certo, cuidar da vítima é essencial. E a outra frente? A outra frente, que talvez seja mais estratégica pensando no futuro, é a prevenção primária, ou seja, ir direto nas causas que geram a violência. E aí a gente volta para as falhas de organização que a gente discutiu no ato 2. Prevenção primária é basicamente melhorar os processos de trabalho. Entendo a ideia de melhorar processos, mas como? O que a revisão aponta de mais crítico para mudar e diminuir a violência? Olha, duas coisas aparecem com muita força. Primeiro, organizar melhor os fluxos para diminuir o tempo de espera. A demora no atendimento é, de longe, o maior gatilho para briga, para agressão por parte de paciente, família que já chegam ali tensos, né? E o segundo ponto crítico, ter gente suficiente para trabalhar. O dimensionamento das equipes. A sobrecarga o tempo todo, pouca gente para muita demanda, isso gera um estresse absurdo, dificulta a comunicação, aumenta a chance de erro, de tensão. Faz todo sentido. Então, prevenção primária é mexer nesses pontos nevrálgicos da organização, naquilo que frustra o paciente e esgota o profissional. É bem diferente de só focar na segurança física ou naqueles treinamentos de resiliência que jogam a culpa no indivíduo, né? Exatamente. A ideia não é fazer o profissional aguentar mais um ambiente ruim. É tornar o ambiente de trabalho melhor, mais seguro, muda o foco. Sai do indivíduo e vai para o sistema, para as condições de trabalho. Ok, mudar a estrutura e a chave. Mas a gente sabe que isso pode demorar, é complexo. Enquanto isso não acontece, ou até para ajudar nesse processo, que ferramentas mais práticas, mais para o dia a dia, a revisão sugere que podem fazer diferença? A revisão junta algumas ações importantes, sim. Uma delas é criar ou fortalecer sistemas para notificar os casos de violência. Esses sistemas têm que ser claros, fáceis de usar e, muito importante, garantir o anonimato ou a confidencialidade. Isso é vital para a gente conseguir enxergar o tamanho do problema, sabe? Especialmente as violências não físicas, como a verbal ou a psicológica, que são as mais comuns e, como a gente falou, as que menos aparecem nos registros. Sem dado, o problema continua invisível para quem decide. Entendi. Notificar para tirar da invisibilidade. Que mais? Outra coisa fundamental, investir em treinamento. E não só o técnico, mas treinar as equipes para se comunicar melhor, para saber lidar com conflito, usar a comunicação não violenta. Ajudar o profissional a lidar com tensão de um jeito mais assertivo, menos reativo, pode evitar que muita coisa escale para a violência. E além de notificar e treinar as equipes. A revisão também fala da importância de fortalecer as estruturas dentro das instituições que cuidam disso. Tipo os núcleos de prevenção de violências, os NPVPs, a ideia é ter esses núcleos dentro das unidades, pensando em soluções locais. E também os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CERESTs, que podem dar um suporte mais técnico para as unidades e para os trabalhadores. Essas estruturas, NPVPs, CERESTs, parecem boas no papel, mas funcionam na prática? Devem ter desafios, imagino. Sim, a revisão aponta isso. A ideia dos NPVPs, por exemplo, é ótima. Um grupo com gente de várias áreas ali na unidade, analisando os casos, propondo melhorias, articulando ações, mas na realidade, muitos não têm apoio da chefia, o pessoal fica sobrecarregado porque acumula isso com o trabalho normal, ou simplesmente falta dinheiro, falta autonomia para fazer acontecer o que foi planejado. Não adianta só criar sigla, tem que dar condição para funcionar de verdade. Entendido. Então, mesmo essas ferramentas práticas, notificação, treinamento, os núcleos só funcionam bem se fizerem parte de um plano maior da organização, né? Um compromisso real da gestão em mudar o que causa violência. Perfeitamente. São peças importantes, mas sozinhas não resolvem. Fazem parte de uma engrenagem maior que precisa ser ajustada. E essa engrenagem vai desde a escala de trabalho até como um hospital ou posto se comunica com a comunidade. Estamos chegando ao final da nossa análise e essa revisão da Silveira e colegas parece deixar um diagnóstico bem claro, né? Embora preocupante. Deixa assim. A síntese que a gente tira da ciência brasileira é bem direta. Primeiro, a percepção de violência entre os profissionais é altíssima. Confirma que não é caso isolado, é geral.
Segundo, o problema é sistêmico, está ligado demais a falhas na organização do trabalho. Falta gente, superlotação, processo ruim que gera espera, tudo isso. Terceiro ponto claro, a violência verbal e psicológica, que muita gente ainda acha normal, é a mais comum e detona a saúde do profissional. É gatilho forte para burnout. E quarto, a pandemia, a Covid-19, foi um acelerador. Piorou muito o que já era ruim, mas não foi ela que criou o problema. Temos o diagnóstico, então. Mas a cura, digamos assim, parece complicada, desafiadora. Sim, a revisão aponta que o caminho para tratar essa doença da organização é menos clínico e muito mais de gestão, de política. Envolve pensar diferente sobre dinheiro, planejamento, como gerenciar as pessoas. São mudanças na estrutura que precisam de vontade política e boa gestão em vários níveis. E é interessante que, nesse ponto, a revisão faz uma ponte, né, entre saúde do trabalhador e bioética. Tem uma conclusão forte sobre isso no texto. Tem, e é um ponto-chave mesmo. A revisão conclui que proteger a saúde e a segurança de quem trabalha na saúde não é um benefício a mais, um luxo, algo secundário. Pelo contrário, é condição essencial, é pré-requisito para poder garantir segurança e qualidade no atendimento para a população. A segurança de quem cuida está totalmente ligada à segurança do cuidado. Isso muda o nível da conversa. Não é só questão trabalhista, é ética. Fundamental. Exatamente. Se a gente for fundo na ética, dá para dizer o seguinte: uma instituição de saúde que existe para cuidar falha na sua missão mais básica se não consegue proteger seus próprios funcionários de agressão, de um esgotamento que adoece. E essa falha interna não é só um problema ali dentro. Ela cria um ambiente onde a promessa de cuidar bem e com segurança do paciente fica muito difícil, talvez impossível de cumprir na prática. A saúde de quem trabalha na saúde é um pilar ético que sustenta a possibilidade da saúde do paciente ali dentro. Essa conexão é muito forte e nos deixa com uma pergunta final, talvez meio incômoda. Se proteger quem cuida é um dever ético tão básico, não só pelo bem do profissional, mas para garantir a segurança do paciente, o que significa essa violência continuar existindo desse jeito? Tão ligada a falhas de organização que, em tese, poderiam ser corrigidas com gestão, com vontade política. O que isso revela sobre o que é prioridade de verdade, na prática, no nosso sistema de saúde? Fica aí a reflexão. E com ela, a gente encerra essa análise sobre as consequências, as saídas e o custo humano da violência contra profissionais de saúde no Brasil, olhando os achados da revisão de Silveira e colaboradores. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num tema, assim, super delicado, mas que precisa ser dito: a violência contra quem cuida. Exato. Estamos falando da violência ocupacional no setor de saúde aqui no Brasil. É algo que, infelizmente, muita gente acaba até normalizando, né? Ou fica ali meio escondido. Pois é, e as consequências são pesadas, a gente sabe disso. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando numa revisão narrativa bem recente de Silveira e colaboradores, um trabalho super importante que juntou vários estudos brasileiros para entender melhor como essa violência é vista, o que causa e, principalmente, o impacto disso tudo na vida e na saúde de quem trabalha na área. Isso. A ideia não é só ficar listando casos, sabe? É tentar entender a engrenagem por trás. Se a violência é um sintoma que a gente vê, qual é, digamos, a doença de fundo no nosso sistema de saúde que deixa isso acontecer tanto? É uma ótima pergunta. É ir além do óbvio, né? Exato. Vamos investigar essas raízes e o que acontece depois. Para começar, acho importante a gente alinhar o que é violência nesse contexto. Porque não é só, sei lá, agressão física. Não mesmo. A definição é bem ampla. É basicamente qualquer ato, sabe? Agressão, ameaça, assédio, seja verbal ou não. Qualquer coisa que coloque em risco a segurança ou o bem-estar do profissional ali no trabalho. E isso inclui também aquela sensação constante de medo, de insegurança. Isso desgasta demais. Faz todo sentido. E a pesquisa ajuda a gente a separar os tipos, né? Sim, ela categoriza. Tem a violência física, claro, mas tem a psicológica, que aí entra assédio moral, bullying entre colegas. Nossa. Tem violência sexual, discriminação e a mais comum, segundo os estudos que essa revisão juntou, é a violência verbal.
xingamentos, gritos. Imagino. E o interessante, ou melhor, o preocupante, é que essa violência verbal e a psicológica, mesmo sendo menos, digamos, visíveis que um empurrão, causam danos enormes, às vezes, a longo prazo, até piores. E quem pratica essa violência? A revisão fala sobre isso? Fala assim. Ela diferencia bem duas fontes principais. Tem a violência que eles chamam de externa, que vem de pacientes, familiares, da comunidade em geral. Ah, sim. E essa, muitas vezes, está ligada à frustração com o serviço, né? A demora, a falta de resposta. Entendi. E a outra fonte? É a violência interna. Essa acontece dentro da própria equipe, entre colegas ou vinda de chefias, de superiores. Caramba, isso é pesado. E os estudos mostram que essa dinâmica interna de assédio, de relações tóxicas no trabalho, é um fator importante para o adoecimento mental dos profissionais. Não é só o paciente difícil, sabe? O próprio ambiente de trabalho pode ser muito hostil. E a frequência disso? É algo raro ou... Longe de ser raro, os números são alarmantes. Pensa assim, a revisão aponta que as taxas de abuso verbal passam de 60% em vários estudos. 60%? É muita gente. Muita E gente? violência psicológica fica ali por volta de 48%. Tem um estudo específico com equipes de enfermagem que é bem chocante. 61,6% sofreram abuso verbal e 48,7% violência psicológica só no último ano. Nossa, é quase metade da equipe sofrendo violência psicológica. É quase a regra, então? Infelizmente, parece que sim, em muitos lugares. A revisão resume bem. A prevalência é alta, verbal e psicológica se destacam, e embora muita coisa venha de fora dos usuários, essa violência dentro das equipes também é super relevante e causa muito dano. Isso muda totalmente a forma de olhar para o problema, né? Deixa de ser só uma questão de segurança, tipo colocar um segurança na porta. Vira um risco ocupacional claro. Exatamente. E quando essa violência interna é forte, como a revisão sugere, a gente entra de cabeça na discussão sobre psicologia organizacional, né? Hierarquias doentias, cultura tóxica. Com certeza. É um problema de saúde do trabalhador e de gestão. Se a situação é essa, tão comum, com tantas faces, a pergunta que não quer calar é: por quê? O que acontece no ambiente de saúde que o torna tão propício a isso? É a pergunta de milhões, né? Será que é só gente com problema ou tem algo mais profundo, mais estrutural ali? Retomando então, a gente viu que o problema é grande. Tem várias formas. Agora, vamos tentar entender as causas, a tal da etiologia dessa violência. E olha, aqui a revisão de Silveira e colegas é bem direta. E o que ela diz? Embora tenha muitas causas envolvidas, o peso maior, segundo os estudos analisados, cai sobre fatores da organização do trabalho mesmo. Ah, então confirma aquela nossa suspeita da estrutura, né? Sim. E essa ligação com a organização é chave. A revisão aponta direto para falhas do sistema como grandes gatilhos para a violência. Que tipo de falhas? Os pontos que mais aparecem são unidades de saúde superlotadas, Clássico. falta crônica de pessoal Também. e talvez o mais explosivo, os longuíssimos tempos de espera para ser atendido. Ah, isso gera muita revolta. Muita. A própria revisão tem uma citação que resume bem, algo como: no contexto brasileiro, a superlotação e os longos tempos de espera são frequentemente citados como gatilhos para agressões por parte dos usuários. Ou seja, o sistema falha e quem está na ponta, o profissional, acaba sendo alvo da revolta. Quer dizer, a pessoa está ali sofrendo, esperando horas, às vezes com dor, e a primeira pessoa que ela vê para descarregar é o profissional. Exato. A violência que vem de fora, do paciente, do acompanhante, muitas vezes é só a ponta do iceberg da frustração deles com o serviço que não está dando conta. Faz sentido. Tem um estudo citado na revisão feito na Estratégia Saúde da Família, ASF. Sim, a base da atenção primária. Isso, e lá os profissionais relatavam ser xingados de incompetentes, vagabundos, justamente quando o acesso era difícil ou a espera era muito longa. A raiva vai para o profissional, mas a raiz do problema está na dificuldade do sistema em entregar o cuidado na hora certa. E além da espera, tem mais coisa estrutural aí. Tem sim. A revisão também olha para a precarização do trabalho em saúde. Contratos ruins, salário baixo e aquela sobrecarga de trabalho que parece nunca ter fim.
Isso cria um ambiente de tensão constante. Uhum. Tem relatos em estudos de equipes trabalhando com um número de gente muito abaixo do necessário. Essa falta de estrutura não só esgota quem está lá, mas cria o caos que facilita conflito, que facilita agressão. E aí veio a pandemia em cima disso tudo. Exatamente, a Covid-19 não inventou a violência no trabalho em saúde, longe disso. Mas ela foi um catalisador, um acelerador potente. Como assim? A sobrecarga aumentou de um jeito absurdo, né? E além disso, teve todo aquele clima de medo, de desinformação na população. Sim, muita fake news, muita desconfiança. Isso gerou uma hostilidade contra os próprios profissionais. Imagina o cenário: gente assustada, sem informação correta, batendo de frente com profissionais exaustos. Foi uma combinação terrível que só piorou o que já era ruim. A pandemia meio que rasgou o véu e mostrou as fraturas que já existiam no sistema. Ouvindo você falar dessas causas, me vem à mente aquele conceito de violência estrutural do Galton, sabe? Sei, sim. A agressão direta, o grito, a ameaça, seria só a manifestação final. A violência maior, a primária, seria do próprio sistema. A falta de leito, a espera indigna, a falta de gente para atender. De um jeito meio torto, o paciente que agride e o profissional que é agredido acabam sendo vítimas da mesma falha estrutural, dessa violência invisível do sistema. O que você acha? Acho uma leitura muito pertinente, sim. As causas são profundas, são sistêmicas. E aí a questão que fica é: se o sistema está doente e gera essa violência, qual o impacto disso em quem está ali na linha de frente, todo dia? Qual é o custo humano disso? E claro, o que dá para fazer para proteger essa gente? Essa é a questão crucial. Bom, então a gente já viu o tamanho do problema, as formas que ele toma e as raízes dele, que estão muito ligadas à forma como o trabalho está organizado. Agora, a gente precisa encarar as consequências. O que acontece com a saúde, principalmente a mental, de quem vive isso no dia a dia? As consequências são, assim, bem pesadas. O Revisão detalha isso. Essa exposição constante à tensão, ao medo, à agressão, está muito ligada a quadros de ansiedade, depressão, até transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Imagino que sim. Mas um diagnóstico que aparece com muita força é a síndrome de burnout, o esgotamento profissional total. O famoso burnout. Exato. Tem uma revisão sistemática citada no trabalho de Maciel e colaboradores que achou uma ligação forte entre ser vítima de violência e ter sofrimento psíquico grave. E os dados da pandemia são ainda piores. Um estudo mencionado por Costa e colegas identificou burnout já avançado em 65,5% dos profissionais que eles pesquisaram. Mas 65% é um número absurdo. Absurdo! A revisão de Silveira é muito clara nisso. Ela diz algo como: os impactos na saúde mental dos trabalhadores são severos, ponto. E isso não afeta só o indivíduo, mas reverbera em toda a organização. Nessa parte da reverberação na organização é importante demais. O burnout não é só um problema da pessoa, né? É um problema para o serviço todo. Com certeza. Leva a mais faltas, o absenteísmo, leva a uma alta rotatividade, gente pedindo demissão o tempo todo, tal do turnover. Isso. E tem o presentismo também, né? Aquela pessoa que vai trabalhar, mas está tão esgotada que não rende, não consegue cuidar direito. Exatamente. E tudo isso impacta direto na qualidade e na segurança do cuidado que o paciente recebe. E aí vira um ciclo vicioso, terrível, imagino. Vira sim. Um profissional esgotado tem menos paciência, menos recurso emocional para lidar com situações difíceis, com conflitos. Isso por si só já aumenta o risco de acontecer mais violência. É um ciclo que se alimenta. A violência causa esgotamento, o esgotamento dificulta lidar com conflito, o que pode gerar mais violência. Quebrar isso é um desafio enorme. E como é que se quebra isso? A revisão dá alguma pista? Não é só colocar mais segurança na porta, imagino. Definitivamente não. Segurança física ajuda, claro, mas não vai na raiz do problema. A abordagem tem que ser dos dois lados. Como assim? Por um lado, tem que dar suporte para quem sofreu a violência. Acesso fácil, rápido e sigiloso a apoio psicológico é fundamental. Certo. Mas talvez mais importante ainda é investir na prevenção primária. Isso significa mexer nas causas lá na organização do trabalho. Aquelas que a gente falou antes. Exatamente.
Melhorar os fluxos para diminuir o tempo de espera, que é um gatilho-chave para conflito e briga, por um número de profissionais adequado para a demanda real. O foco tem que ser tanto cuidar de quem foi vítima, quanto mudar as condições que geram as vítimas. Entendi. É atacar a causa e a consequência. E que ferramentas mais práticas a revisão aponta para essa prevenção? Olha, algumas coisas são mencionadas. Primeiro, ter sistemas de notificação de violência que funcionem de verdade. Que sejam fáceis de usar, que garantam sigilo, principalmente para registrar a violência verbal e psicológica, que são as mais comuns e as menos notificadas. Faz sentido para dar visibilidade ao problema. Segundo, treinar as equipes, não só em técnica, mas em comunicação, em como gerenciar conflitos. E terceiro, fortalecer as estruturas que já existem ou deveriam existir para isso, como os núcleos de prevenção de violências, os NPVPs. Ah, aqueles comitês internos. Isso, e também os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CEREST. Embora, como Minayo e Souza mostraram num estudo citado, implementar esses núcleos de verdade ainda é um desafio. Muitas vezes falta apoio da gestão, sabe? Entendo. Ou seja, existem caminhos, mas precisa de vontade política e institucional forte. Muita vontade. E isso liga direto com a ética do cuidado, né? A revisão conclui uma coisa que eu acho fundamental. Proteger o profissional de saúde não é um luxo, não é um custo extra. É condição essencial para a gente poder garantir um cuidado seguro e de qualidade para todo mundo. Boa. Uma instituição que não cuida de quem cuida está falhando na sua missão básica. Está criando um ambiente onde o próprio cuidado fica mais arriscado para todo mundo. Fica muito claro que o diagnóstico é complexo. E o tratamento também. Exige mudança que vai além da clínica. Entra na gestão, na política de saúde, em como a gente aloca recurso. O que nos leva a pensar, tá? E agora? O que fica disso tudo? E quais os próximos passos? Chegando aqui no final da nossa conversa, acho que essa revisão de Silveira e colegas, ela consolida uma percepção que quem está na área já tinha, né? A violência ocupacional é alta, é sistêmica e está amarrada nas condições de trabalho. Falta gente, tem superlotação, os processos não ajudam. Exato. E reforça muito aquele ponto da violência mais comum, a verbal e a psicológica. Aquela que muitas vezes é invisível ou, pior, aceita como se fosse normal, parte do pacote, e é essa que mais adoece, que leva a níveis alarmantes de burnout. A pandemia, como a gente viu, só jogou mais lenha na fogueira, né? Não criou o fogo, mas aumentou o incêndio. Exatamente. Agravou fragilidades que já estavam lá. Então, o que a gente faz com essa constatação toda? Porque, além das conclusões, essa análise deixa a gente com umas perguntas meio cabeludas, umas tensões que continuam aí, né? Sim, e são perguntas que desafiam todo mundo. Gestores, profissionais, quem forma essa galera. A primeira é sobre aquele ciclo vicioso que a gente falou. Da superlotação que gera violência, que gera burnout, que piora a superlotação. Esse mesmo. Por onde um gestor começa a cortar essa corrente? Não tem resposta pronta. Envolve mexer em recursos, em processos, talvez até pensar em outros modelos de atender. É bem complexo. É uma encruzilhada difícil mesmo. E tem outra questão que me incomoda. Como fazer a violência invisível aparecer? Essa é ótima. A revisão mostra que xingamento, ameaça velada, assédio moral, quase ninguém notifica. Como é que se cria um ambiente onde o profissional se sinta seguro de verdade para falar sobre isso? Sem medo de ser punido, de ser visto como fraco, reclamão. Precisa mais que o formulário online, né? Precisa de uma cultura de tolerância zero que funcione na prática. Com certeza. Uma cultura de segurança psicológica real. E tem uma terceira provocação que eu acho que a revisão levanta, sobre a formação. Fala-se em treinar as equipes para gerenciar conflitos. Ok, válido. Mas será que a gente está sendo 100% honesto na faculdade, nos cursos técnicos, sobre o mundo real que espera esses profissionais? Boa pergunta. A gente prepara eles para lidar com um sistema que tem essas falhas estruturais todas? Ou a gente ainda está ensinando um modelo idealizado que muitas vezes não se sustenta no caos do dia a dia de muito serviço por aí? Preparamos para o ideal ou para o real? É uma reflexão necessária, sem dúvida, para onde estamos apontando a formação. São perguntas que ficam ecoando. E para quem está ouvindo a gente, quem está na linha de frente ou quem está estudando para entrar nessa área, acho que a mensagem principal que a gente pode tirar dessa análise toda talvez seja tripla. Primeiro, violência verbal, psicológica, assédio. Isso não é normal. Não é parte do trabalho.
É um risco sério, faz mal para a saúde e precisa ser levado a sério. E, sempre que der, notificado. Perfeito. Segundo ponto-chave. A solução não é só individual. Não dá para ficar só falando em resiliência. A mudança de verdade vem da luta coletiva. Luta por condição de trabalho melhor, processo que funciona, gente suficiente para a demanda e, principalmente, ações concretas para diminuir o tempo de espera, que a gente viu que é um estopim danado. E terceiro, que talvez seja o mais forte. Cuidar de quem cuida é saúde pública. Proteger o profissional de saúde não é despesa, é investimento direto na segurança e na qualidade do atendimento para todo mundo. A segurança do paciente e a segurança do profissional andam de mãos dadas. Exatamente. São faces da mesma moeda. Totalmente inseparáveis. Não dá para ter uma sem a outra. Cuidar do profissional é cuidar do paciente. Essa foi a nossa análise aprofundada de hoje. E fica a reflexão final para todos nós. A saúde do profissional de saúde não é um benefício corporativo, é um pilar insubstituível da saúde do paciente.